Glória a Deus. A graça e a paz, meus irmãos, Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus Cristo. Tivemos um louvor maravilhoso para a honra e glória do Senhor, louvor para Ele. E agora é o momento da palavra do Senhor, o momento no qual o Senhor preparou. E essa palavra no qual eu irei ministrar é uma palavra bem curta, mas é um salmo que falou muito ao meu coração essa semana. Eu convido os irmãos a se colocarem sobre os seus pés para a leitura da Sagrada Escritura, amém? Salmos 46, verso 1. Aleluia. Deus é bom. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e Deus está no meio dela. Não se abalará, Deus ajudará já o romper da manhã. Os gentios se estabeleceram e os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e acorta a lança, queima os carros no fogo. Aquentai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre toda a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor, amado Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, eis aqui, Pai, a Tua palavra, Pai, que é viva e eficaz. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, eu repreendo, Pai, toda ação do inimigo sobre esse culto. Todo ladrão de palavra vai saindo em nome de Jesus Cristo. Se houver alguma pessoa desanimada, com sono, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus, Pai, que aquele que está assistindo ou que porventura virá assistir, Pai, no decorrer dos dias, eles possam, Pai, receber da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Aqui nós falamos sobre os Salmos 46. No meu título está: a fé perfeita que aquele que crê tem em Deus. Eu quero resumir uma breve palavra, no qual eu fiz a leitura essa semana dos Salmos 46, e como eu disse, falou fortemente ao meu coração. Eu não podia deixar de compartilhar com os irmãos que aqui estão sobre esse lindo salmo, um salmo no qual nós vamos aprender em 3 palavras, em nome de Jesus Cristo, tá bem? Esse salmo se resume em 3 palavrinhas. A primeira, proteção; a segunda, presença; e a terceira, poder. Então vamos lá: a primeira, proteção; a segunda, presença; e terceira, poder, em nome de Jesus Cristo. A primeira será proteção. Vamos ler do verso do 1 ao 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos ainda que a terra se mude, e
e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas surjam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Interessante aqui que nos fala dos fenômenos da natureza, os acontecimentos do qual está acontecendo nesse texto que ele está mostrando. E nós podemos ver que o homem, ele não tem como intervir esses acontecimentos, esses fenômenos da natureza. A força da natureza, nos dias de hoje, nós estamos vendo muitos acontecimentos de tornados, furacões, vulcões, enchentes, entre outras coisas. Mas por que, pastor, tem acontecido tantas coisas agora? Porque antes não acontecia. Tudo isso é por um propósito, meu amado. Mas o homem, ele pode tentar, mas ele não vai conseguir intervir a força da natureza. Não tem como. Não tem como. Somente Deus. Mas aqui nós vemos aqui no texto que acabamos de ler, do 1 ao verso 3, nós vimos a proteção do nosso Senhor. Ele aqui está protegendo. E no verso 2, está falando aqui que são marcados aqui pelos fenômenos. Não temeremos ainda que a terra o quê? Se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. E ainda ele continua, ainda que as águas surjam e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Repararam que quando eu li, o texto está nos dizendo ainda. Por que está dizendo ainda? Porque por mais que estamos passando por isso tudo, ainda se passar porventura lá nós vamos passar, ainda se acontecer, nós temos um Deus e nós não podemos temer, porque é Ele que peleja por nós. E o salmista aqui, ele está dizendo, ainda que passamos por isso tudo, nós temos e cremos no Deus que pode todas as coisas, eu não temerei. Se Deus é o nosso refúgio, meus amados, onde está a nossa confiança? Se Deus é o teu refúgio, onde está a tua confiança? Está no homem? Está no dinheiro? Está na sua provisão, no seu carro? Onde está a sua confiança? A sua confiança sempre tem que estar em Deus. A sua confiança sempre tem que estar em Jesus. Deus sim tem como intervir qualquer situação da natureza. Deus tem como intervir qualquer outra situação. Ele tem controle sobre nossas vidas. Ele tem controle sobre todas as coisas. Afinal, é Ele que criou os mares, Ele que criou o céu, a terra. Ele tem poder, o homem não tem poder. E aqui o salmista está dizendo justamente isso, que Ele tem o controle, Ele tem o controle da sua vida. Você tem que crer que Jesus Cristo é Ele que conduz a sua vida, é Ele que vai te livrar, e a sua segurança sempre tem que estar em Deus. Amém? Glória a Deus. O segundo item, a segunda palavra que eu quero compartilhar com os irmãos, é sobre a presença. Versículo 4 ao 7, ao 6. Há um rio cujas correntes se alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará, Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se esbraveceram, os reinos se moveram,
ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Aleluia! Jerusalém aqui, ela estava sob o ataque do inimigo, e o salmista estava dizendo aqui que em meio aos ataques, Deus estava no meio. E se Deus estava no meio a esses ataques, eles não tinham que se temer, eles não podiam ser abalados. Preste bem atenção, no versículo 4, na parte B, está dizendo: o santuário das moradas do Altíssimo. O que seria o santuário da morada do Altíssimo? Há um rio cujas correntes se alegram na cidade de Deus, o santuário. Esse santuário aqui não foi feito por mãos humanas, esse santuário não foi feito pelo homem, esse santuário habita em nós, esse santuário habita em você que está assistindo. Você é santuário de Deus, você é morada de Deus, você é a igreja. É você que é o santuário, é Deus que habita em nós, meus amados. Ele estava dizendo aqui, é Deus, é o próprio Senhor que criou todas essas coisas, é o próprio Senhor que está pelejando por você, que faz morada em você. E a resposta vem aqui no versículo 5: Deus está no meio dela, não se abalará, Deus ajudará já ao romper da manhã. Deus está na igreja. Você crê? Amém. Glória a Deus. Se Deus habita em você, se Deus habita em mim, se Deus habita em você que está assistindo, o que nós podemos concluir? Que somos a igreja, amém? Se nós somos a igreja do Senhor, jamais seremos abalados, jamais, amados. A igreja jamais será abalada. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aqui eu estarei. Nós não seremos abalados, porque o verso 7 está dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. E a terceira e última aplicação, a terceira palavra, poder. Verso 8: vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre toda a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Quem tem poder para cessar a guerra? O Senhor dos exércitos. Ele é o nosso refúgio, Ele é o teu refúgio. É Ele que quebrou o arco, é Ele que corta a lança e queima os carros no fogo. É o Senhor, é Ele que venceu a guerra. O Senhor venceu essa guerra, meus amados. Ele que foi exaltado e sempre será exaltado sobre toda a terra, sobre todos os povos. É o Senhor, é Ele que está com todos nós, e é Ele que é o nosso refúgio. Sabe, amados, Jesus, em qual nós confiamos, em qual nós cremos, nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus, mas para que isso aconteça, nós precisamos ter fé. E o título, como eu iniciei dizendo, a fé perfeita, que aquele que crê
tem Deus. A fé só será gerada dentro de você se você crê que Deus pode fazer todas as coisas. Não é o mar à sua frente, não é a montanha à sua frente, ventais, que vai fazer com que você venha parar, que você venha retroceder, não. Problemas virão, situações virão para deixar você desanimado. Pessoas chegarão em tua vida para questionar, para falar. Mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então permaneça na presença de Deus, permaneça por mais que esteja difícil, permaneça, meus amados. É Ele que vai guerrear por você, é Ele que vai lutar por você, é Ele que vai, porque a palavra de Deus está dizendo aqui no verso 1, Deus é o nosso refúgio, Ele é a fortaleza, socorro bem presente na angústia, Ele é o socorro quando você se sentir triste, Ele é a fortaleza quando tentarem te atacar, Ele é o refúgio do qual você precisa, Ele faz morada em você, não tem como você ser abalado, não tem como você sentir desanimado em meio a tantas coisas, se você crê, se a sua fé está sendo gerada. E esse capítulo 46 de Salmos, eu convido os irmãos a depois estudar um pouco. É um capítulo com versículos tão pequenos, dá para você estudar, dá para você refletir. E eu estudando a palavra, eu lendo o capítulo 46, o Senhor falou fortemente ao meu coração. E o Senhor falou que há muitas famílias que têm passado por esses momentos, no qual está vendo muitos gigantes, está vendo muitas montanhas, e não estão conseguindo sair do lugar, estão entrando em desespero. Mas a confiança aqui do salmista estava em Deus. A confiança estava na certeza que Deus podia pelejar por eles, Deus podia guerrear por eles, e Deus ele tomou a frente. Tanto que o cenário no verso 8 está dizendo: contemplai as obras do Senhor, que as desolações tem feito na terra. Mas aqui está dizendo no verso 9: Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. E está dizendo mais: aqueitai-vos e sabei que eu sou o teu Deus. É Ele é o teu Deus que fará. É Ele é o Deus que foi exaltado lá atrás, é exaltado hoje e sempre será exaltado, porque Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Senhor. Confia no Senhor, confia, e você não será abalado em nome de Jesus Cristo. Feche os seus olhos. Aleluia. Nós já estamos terminando uma breve palavra. Hoje foi um culto de oração seguido por essa palavra. Quarta-feira que vem vai ser um culto somente de oração. Nós estamos nesse propósito do fim de ano, de estarmos orando, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez nesses meses do que passaram, e agradecendo já por tudo que Ele vai fazer, porque nós já tomamos posse da bênção do Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Meu Deus, meu Pai, Senhor dos exércitos, não há outro como Tu, não há outro como o Senhor. Somente em Tua presença queremos estar. Sabemos, Pai, que veremos montanhas à nossa frente. O mar pode estar em alguns dias agitado, vendavais pode vir contra nossas vidas. Tantos fenômenos, tantas barreiras, tantos ataques, mas a Tua palavra diz que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Tu és o nosso socorro bem presente na angústia.
Tu és o nosso socorro, Pai, nos momentos mais difíceis. Tu és o nosso socorro, Pai, quando nós sentimos tristes, é o Senhor que nos alegra, Pai, é o Teu Espírito. Tu és, Pai, o nosso socorro, Pai, nos momentos no qual, Pai, a gente está passando por um momento de saúde complicado, Pai, nós estamos sensíveis com uma notícia, Pai, mas o Senhor é o que peleja por nós, Pai. Não há, Pai, não há tribulação, Pai, contra a nossa vida, no qual nós não podemos sair, porque é o Senhor que está à frente de nossas vidas. E na autoridade, Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro pelo meu irmão que está aqui presente. Eu oro por você. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem sentido, eu não sei qual é a causa que você tem buscado da parte de Deus para solucionar, mas o Deus que eu sirvo, a Jesus Cristo, eu creio que você, se você declarar e dizer para Ele: Senhor Jesus Cristo, eu entrego toda a minha vida a Ti, eu entrego tudo que tem deixado eu preocupado, tudo que tem me deixado ansioso, tudo que tem me deixado triste, eu entrego em Tuas mãos. Cuida, Senhor, afasta de mim, Senhor, toda tristeza, toda mágoa, toda dor. Começa a declarar da tua casa, começa a declarar daqui: Senhor, Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, Tu és, Senhor, o ar que eu respiro. Declara o Senhor, toma posse de tudo, toma posse nesse dia, nessa noite, toma posse nessa semana. Eu vou receber o milagre de Deus essa semana. Eu tomo posse em nome de Jesus Cristo. Eu já sou curado pelo sangue de Jesus. Eu sou curado em nome de Jesus. Começa a tomar posse em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, agradeço, Pai, a cada irmão aqui presente. Agradeço, Pai, meu Deus, ao meu filho que tem sido fiel, Pai. Agradeço a todos que têm buscado, Pai, que têm ajudado a Tua obra, Senhor. Eu oro por cada Pai colaborador, por cada irmão, pastores, líderes, que tem, Pai, depositado aqui, Pai, que tem confiado no ministério que o Senhor confiou a nós. Que as Tuas bênçãos, Pai, seja sobre a vida deles, Pai, sobre a casa deles, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por cada colaborador. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, Pai, pelos pastores, Pai, pastor Castigo, lá na África, e todos os pastores no qual eu tenho contato. Pastores que têm pedido conselhos, oração. Age sobre a vida deles, Pai. Dê entendimento, sabedoria do Teu Espírito, para que eles possam continuar levando o Teu Evangelho, Pai. E que muitas almas venham para Ti, Jesus, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, por cada membro dessa igreja, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos e louvamos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, a igreja diz amém. Glória a Deus. Quero dar alguns recados antes de terminarmos. Nossos cultos é toda quarta-feira às 19 horas. Aos domingos nós temos o culto da família. O segundo domingo do mês nós temos o culto de Santa Ceia. Esse próximo domingo agora nós vamos ceiar. E vamos ter no final do culto uma breve reunião. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Se coloca sobre os seus pés, vamos estar orando para a bênção final, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Te agradecemos, Pai, por tudo. Te agradecemos por essa palavra, Pai, pelo louvor maravilhoso, Pai, pela Tua presença real neste lugar. Em nome de Jesus, nos leve em segurança para casa, Pai. E que meus irmãos, eles possam, Pai, continuar recebendo da Tua poderosa palavra, Pai.
Em nome de Jesus Cristo, eu os abençoo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, que vocês possam ter uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém.